Então, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Viação e Transporte. Informo a todos inicialmente que nossas reuniões serão transmitidas em tempo real pela internet e que essa audiência seguirá um modelo interativo em que o público poderá acompanhar ao vivo e participar, enviando perguntas aos deputados por meio do link que já está disponível também pela internet, né? cd-leg/edemocracia_2697. Essa comissão reúne-se hoje com o objetivo de debater a renovação da outorga da Ferrovia Vitória Minas, acordo anteriormente firmado entre o governo federal, o governo do Espírito Santo e o governo de Minas Gerais, em virtude da aprovação do requerimento número 9 de 2022 da Comissão de Viação e Transporte de minha autoria. Participam desta audiência o senhor André Luiz Ludolfo, que é coordenador-geral de outorgas e ferrovias da Secretaria Nacional de Transporte Terrestre do Ministério da Infraestrutura. Também a senhora Daniela Barros, gerente executiva de Logística e Regulatório da Vale. E Davi Reich, assessor da Secretaria de Fiscalização da Infraestrutura Portuária e Ferroviária do Tribunal de Contas da União. Antes de passar a palavra também aos convidados, né, quero pedir a atenção dos senhores presentes para as normas estabelecidas no regimento interno da Casa. Cada expositor terá até 10 minutos para fazer suas explanações, que são os nossos convidados, representantes do Ministério da Infraestrutura, da Vale e do TCU. Informo que somente deputados e deputadas poderão interpelar os expositores. Cada deputado terá o prazo de 3 minutos para formular suas considerações ou pedido de esclarecimentos, dispondo os senhores expositores de igual tempo para respostas, facultada a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo. Esclareço que esta reunião está sendo gravada e por isso solicito que fale ao microfone, declinando o nome quando anunciado por esta presidência. Alguns parlamentares têm a disponibilidade de acompanhar essa comissão através do link disponibilizado pela comissão e terão também direito à fala. Então, além dos expositores que estão aqui, representando a Vale, representando o Tribunal de Contas, vai participar ao vivo pelo link, através do sistema híbrido, e o Luiz André Luiz, estava a caminho, não sei se já chegou. Já chegou, André? Já está convidado o André para participar conosco aqui. Eu queria também aproveitar essa oportunidade, agradecer aqui a presença de representantes de algumas instituições do sul do estado do Espírito Santo. Nós temos aqui o senhor Bruno, representando a Associação Empresarial do sul do estado do Espírito Santo. Nós temos o vereador Técio, representando aqui os vereadores lá do sul do estado. Nós temos o prefeito de Divino São Lourenço, representando também os prefeitos do sul do estado do Espírito Santo, o prefeito Eliardo. Nós temos o Montenegro, representando a Federação das Indústrias e também representando o Cindy Rochas. Nós temos também o Zé Maria, representando também o setor produtivo do norte e do sul do estado do Espírito Santo, também do Porto Central. Temos os vereadores também da Serra aqui, representando o município, que tem um pátio na Vale do Rio Doce, lá em Aroaba, o Teilton, né, que está presente já conosco aqui. Temos os representantes também dos demais deputados da bancada que estarão presentes conosco aqui e alguns participando direto do link. Então, eu queria agradecer a presença de todos, dizer a satisfação que nós temos de estar aqui participando dessa audiência. Quero agradecer os convidados que poderiam ter opção de participar de forma híbrida, mas preferiram estar aqui pessoalmente acompanhando essa comissão, dado a importância desse tema e também desse assunto que nós vamos debater nessa oportunidade. Queria agradecer os convidados que estão conosco também aqui nessa oportunidade e agradecer o presidente, o nosso presidente Hildo, que nos confiou essa oportunidade de estar presidindo essa audiência pública. O objetivo dessa audiência, como já falamos desde o início, é debater o contrato de renovação da Ferrovia Vitória Minas, que foi celebrado entre o governo federal e a Companhia Vale do Rio Doce, através do Ministério da Infraestrutura,
e conhecer os dados desse contrato de renovação. Algumas perguntas e algumas respostas que as pessoas gostariam de fazer e obter, nós poderemos fazê-las nessa oportunidade com a presença dessas 3 instituições que aqui fizeram parte celebrando esse contrato. É um contrato importante, a Vale do Rio Doce é uma empresa que tem uma importância muito grande na logística do Brasil, na economia e do desenvolvimento do país. É uma empresa que gera empregos, que gera renda, que gera oportunidades, que tem obrigações sociais e tem cumprido também. Nós temos o Ministério da Infraestrutura aqui, que é responsável pela logística, pelos ramais intermodais do Brasil, o aquaviário, né, o rodoviário, o ferroviário, e o André representando aqui o setor de infraestrutura, e o TCU, que validou esse contrato que foi celebrado, que na verdade foi um contrato de antecipação de outorga, e detalhes desse contrato serão revelados aqui através da audiência pública. Cada expositor terá um prazo de até 10 minutos. Se a gente julgar necessário, a gente pode prorrogar, mas vamos tentar ficar nos 10 minutos para não ser uma audiência cansativa. Para explanar um pouco sobre esse contrato de renovação, André, sobre o contrato, sobre o valor gerado da outorga, aonde serão utilizados esses recursos, de que forma que serão utilizados, quem vai executar esses projetos, qual o cronograma de trabalho. Então, essas são informações que o povo brasileiro quer saber e o povo capixaba tem muito interesse. Então, com todo respeito à história da Vale do Rio Doce e da história também, trajetória do Ministério da Infraestrutura, mas a gente achou importante trazer esse assunto para a audiência pública, para que a gente possa ouvir da boca dos próprios autores e não mais de jornalistas da imprensa sobre esses acordos. Fica muito mais claro e de forma oficial pela nossa Comissão de Transportes. Então, eu queria agradecer, então, a presença de todos, agradecer a participação de vocês e queria já iniciar essa audiência pública passando a palavra ao senhor André Luiz, representando aqui o Ministério da Infraestrutura, que terá um tempo aí de até 10 minutos para falar e explicar um pouco sobre esse contrato de renovação da Ferrovia Vitória Minas. Com a palavra, então, o senhor André Luiz Rudolfo da Silva, coordenador-geral de outorgas ferroviárias da Secretaria Nacional de Transportes. Muito boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. Nós estamos com... Ei, acho que deu um... Ei. Foi geral, hein? Ei. Deixa só esse aqui ligado. Ei. Esse aqui tá ligado? Esse aqui tá funcionando. Ok? Esse aqui tá. Você podia mudar de posição? O Ed ligou todos, hein? Melhorou o som agora? Ok? Desculpa. Problema de logística não é só na área ferroviária, não. Nós temos também na transmissão ao vivo, viu? Aliás, na transmissão ao vivo costuma dar mais problema que na rodovia e na ferrovia, né? Boa tarde, senhor deputado. Lucimar Fraga, em nome do qual cumprimento aos demais parlamentares, autoridades que aqui se fazem presente e remotamente também. Para nós, enquanto Ministério da Infraestrutura, é uma satisfação estar com todos aqui nesse momento, prestando alguns esclarecimentos. Então, a gente recebeu de muito bom grado o convite. Queria ressaltar que me sinto à vontade, deputado, como um bom capixaba também. Sou nascido e criado em Vitória. Mudei aqui para Brasília em 2011. Então, é uma satisfação estarmos discutindo aqui um pouco dos investimentos, e eu particularmente me sinto honrado em tratar do nosso estado do Espírito Santo, e me sinto feliz de ter essa oportunidade dessa conversa aqui, de prestar os esclarecimentos com os senhores. Preparamos uma breve apresentação, e aí prometo não estourar o prazo,
para a gente deixar ali as possíveis dúvidas para serem respondidas. Como você é capixaba, se precisar de mais de uns 3 minutos, a gente vai ceder, tá então bom? Tá bom. Combinado. Aliás, o único que não é capixaba na mesa sou eu, né? Porque os dois são capixaba, eu sou baiano representando o Espírito Santo com a generosidade do povo capixaba. Nós preparamos uma breve apresentação. Eu vou pedir para, se for possível, para reproduzir, para compartilhar, até para nortear um pouco aqui as nossas discussões. Já eu deixei lá. Há tempo aqui que a gente está presente também do Ricardo, e na comitiva nossa lá do Sul. Acabei pulando na hora de falar, viu, Ricardo? Desculpa aí, mas é muito nome para a gente falar ao mesmo tempo. Já está no sistema. Microfone para você falar aí. André, você fala é melhor isso aí. Microfone. Aqui já dá para... Ok. Acho que já estamos compartilhando ali, pessoal. Então, vou pedir passar para o próximo slide. É um breve sumário, tá, do que a gente tinha planejado aqui discutir, conversar com vocês. Apresentar uma breve linha do tempo de todo o processo histórico da prorrogação antecipada da Vitória Minas. Descrever ali onde foram realizadas as audiências presenciais. Oi. Relatar ali onde foram realizadas as audiências presenciais, falar um pouco do papel do Ministério da Infraestrutura enquanto formulador de política pública, os grandes números da prorrogação antecipada, o racional para a gente, enquanto Ministério, até para explicar um pouco para os senhores como que a gente alocou o investimento da FICO, qual foi o racional por trás, e falar um pouco do investimento do ramal de Anchieta. Pode passar para o próximo. Enquanto passa, pessoal, eu vou até adiantando aqui a parte do cronograma em si. É um processo que começou em meados de 2017. Pode voltar um pouco os slides. Pode passar para o próximo. Aqui é um retrato, tá? A gente começa falando um pouco aqui da localização geográfica da Vitória Minas, né? Então, começa ali em Belo Horizonte, com um ramal, aproximadamente 895 quilômetros de extensão, quase 900 quilômetros de extensão, apenas para nos situarmos aqui da ferrovia que nós estamos falando, que é o trecho da Vitória Minas em Lilás. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui é um pouco da cronologia que eu estava comentando inicialmente. Todo o processo de prorrogação da Vitória Minas tem início em maio de 2017, quando o governo federal qualifica o empreendimento da Vitória Minas, a prorrogação da Vitória Minas, como um empreendimento prioritário junto ao PPI, que é o Programa de Parcerias e Investimentos. De lá para cá, a gente vem avançando em diversas etapas. Aqui a gente resumiu em algum desses pontos. Nós tivemos o período de audiência pública entre agosto e outubro de 2018. Nesse período de audiência pública, onde foi apresentados os investimentos, quais eram os interesses do Ministério da Infraestrutura para com o projeto da prorrogação antecipada. Em fevereiro de 2019, a gente aprova o relatório final da audiência pública. Em 18 de junho de 2019, a Agência Nacional de Transportes Terrestres aprova os estudos. Todo o corpo técnico dos estudos é aprovado nesse dia 18 de junho. Posteriormente, o Ministério da Infraestrutura envia todo
o processo de prorrogação antecipada em julho de 2019 para o Tribunal de Contas da União, passa por todo o escrutínio, toda a discussão junto ao Tribunal de Contas. Em 29 de julho de 2020, o Tribunal de Contas da União autoriza a prorrogação antecipada e ela se formaliza em 18 de dezembro de 2020, momento no qual o governo federal, junto com a NTT e a Estrada de Ferro Vitória Minas, assinam a prorrogação antecipada do contrato de concessão. Pode passar o próximo slide. Nós tivemos audiências presenciais em Belo Horizonte, Ipatinga, em Vitória, especificamente, a audiência presencial ocorreu em 14 de setembro de 2018, também a audiência presencial em Brasília. Além disso, em Governador Valadares nós tivemos audiência também. Pode passar. Aqui entra já, falando um pouco do papel do Ministério da Infraestrutura no processo de prorrogação antecipada. O Ministério da Infraestrutura ele é o formulador de política pública e de diretrizes para o desenvolvimento do transporte ferroviário, né? Então, é uma competência que está posta, atualizada pelo decreto 10778, de setembro de 2021, mas essas competências elas perpassam já por outros decretos. E o artigo 25 da Lei 13.448 é o que nos dá a prerrogativa, enquanto órgão competente, de tratar a prorrogação antecipada da Vitória Minas da forma como nós tratamos, né? A gente destacou um trecho aqui, que o órgão, a entidade competente, que é, no caso, o Ministério da Infraestrutura, ele pode, de comum acordo com os contratados, buscar soluções para todo o sistema logístico nacional, admitida, inclusive, a possibilidade de investimentos pelos contratados em malha própria, que seria na Vitória Minas, ou malha de interesse da administração pública, o que, de fato, se materializou. Pode passar o próximo. Aqui são grandes números da prorrogação antecipada da Vitória Minas. Então, o contrato da Vitória Minas ele se encerraria em 2027, foi prorrogado por mais 30 anos. Qual é o interesse do Ministério da Infraestrutura por trás dessa prorrogação antecipada? Todos os estudos que nós fizemos indicaram que seria o mais interessante eu antecipar essa prorrogação. Em contrapartida a essa prorrogação antecipada, eu me antecipo ao fato de esperar o contrato findar em 2027 para só assim tratá-lo. Eu evito essa possibilidade e, em função dessa prorrogação antecipada, a gente tem uma série de ganhos. Eu consigo já antecipar alguns investimentos, eu já crio um aperfeiçoamento regulatório, são contratos ferroviários antigos, então a gente enfrenta de maneira muito salutar uma modernização dos contratos de concessão. E aí eu falo um pouco agora dos números, né, em si. A extensão da Vitória Minas são 895 quilômetros de extensão, a gente prorroga ela na sua totalidade. Investimentos previstos em CAPEX, nós temos 8,8 bilhões. Custos operacionais, que a gente trata de OPEX, são os custos da operação da própria Estrada de Ferro Vitória Minas, giram na ordem de quase 13 bi, e nós temos um saldo de outorga da ordem de 4,2 bilhões. Desse saldo de outorga de 4,2, o Ministério da Infraestrutura ele utilizou 2,7 bilhões para transformar em um investimento obrigatório, ou seja, a gente transforma uma obrigação de pagar em uma obrigação de fazer. Essa obrigação de fazer, ela se materializa na construção de 383 quilômetros da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que é a FICO. Então, quando a gente soma esses três grandes números, nós temos aí um valor total da ordem de 26 bilhões, se formos relacionar aos números da prorrogação antecipada da Vitória Minas. A audiência pública foi a 008/2018. O termo aditivo da prorrogação antecipada ele foi assinado em dezembro de 2020 e existe uma expectativa, tendo em vista esses valores expressivos de investimentos, que a prorrogação da Vitória Minas em si, até o seu final do contrato, gera empregos, alcançando a totalidade de quase 150 mil empregos. Esses dados eles estão disponíveis nesse link, diretamente vinculado no site do Ministério da Infraestrutura. Vou pedir para passar para o próximo slide.
Aqui, pessoal, eu fiz questão de tirar um recorte de um documento que está público também no site do Ministério da Infraestrutura, que é um anseio especialmente dos municípios. Nesse link, quando a gente clica nesse link, vai ser reportado para uma página onde você consegue fazer o acompanhamento de fiscalização e infraestrutura das prorrogações que já foram realizadas. E aí eu consigo ter acesso a um documento onde eu consigo verificar quais são os investimentos para a resolução de conflitos urbanos por município, qual é a previsão de valor inicialmente pactuado entre o governo e a Vale, quais são os prazos para início e conclusão dessa obra. Então, aqui não é um documento interativo, é só uma imagem. A relação completa de todos os municípios que são atendidos, vocês têm acesso através desse link. É mais para deixar claro que são informações públicas, e aí a gente consegue acompanhar detalhadamente por cada município, qual é o valor do investimento que será feito e quando será feito. Pode passar para o próximo. Aqui eu vou falar um pouco de um ponto muito polêmico, deputado, e eu, como capixaba, tive que enfrentar bastante essa questão por conta da decisão que o Ministério da Infraestrutura tomou. Participo do processo de prorrogação antecipada desde o começo. Essa imagem é uma imagem muito didática, apenas para ilustrar um pouco da nossa dinâmica de produção agrícola que nós temos hoje no Brasil, né? Então, quando eu pego ali o estado do Mato Grosso, eu tenho um estado com uma alta produção agrícola e uma baixa densidade ferroviária. Hoje nós temos ali apenas uma estrada de ferro para fazer o escoamento de toda essa produção, e é um estado pujante em termos de produção agrícola. Em contrapartida, eu tenho ali Minas, São Paulo, Paraná especialmente, com uma grande alta produção e também uma alta densidade, o que nos leva ao direcionamento, boa tarde, deputado, que há um estoque de oportunidade, há um tratamento logístico que o Ministério da Infraestrutura, enquanto formulador de política pública, deveria atacar. Pode passar para o próximo, por favor. E aqui está um pouco do nosso racional para justificar a escolha da FICO como investimento cruzado, utilizando parte do saldo de outorga da Vitória Minas. O próprio PNL, que é o Plano Nacional de Logística, da versão de 2025, ele já nos orientava que havia uma necessidade muito grande de investimentos na formação e na consolidação do corredor FICO-FIOL. E competiu ao Ministério da Infraestrutura, enquanto formulador de política, acatar essa orientação do Plano Norteador, que é o nosso PNL, e transformar essa orientação em algo material. Aliado a isso, já havia um projeto básico de engenharia desenvolvido pela Valec, que é a nossa empresa pública de construção de ferrovias, e já havia licença prévia ambiental para a instalação da ferrovia FICO. Então, o Ministério da Infraestrutura ponderou que era muito mais interessante, do ponto de vista nacional e de logística, tendo em vista todos os elementos que eu já tinha, a gente partir para a construção da FICO como investimento cruzado, e é algo inovador, é uma grande revolução. O ex-ministro Tarcísio já comentava que um dos marcos do setor ferroviário é a instituição do investimento cruzado. Então, a gente também alcança algo histórico e se materializa. Agora a FICO já está em construção, já está em obras. Vou pedir para passar para o próximo, já estou finalizando. E aqui nós temos um pouco das informações relacionadas ao ramal de Anchieta. Inicialmente, deputado, o ramal de Anchieta era tratado como investimento adicional. Em fevereiro de 2021, o Ministério da Infraestrutura determinou à NTT que fosse convertido em investimento adicional como investimento obrigatório. Em fevereiro de 2022, agora recente, a Vale apresenta o projeto de engenharia para a NTT, e nesse momento a NTT está debruçada junto com os seus técnicos, estudando esse projeto de engenharia. Apenas depois do estudo do resultado da avaliação por parte do corpo técnico da NTT e pela precificação do projeto, quanto isso vai custar para consumir o saldo de outorga restante, a gente vai ter condições de saber qual é o preço real do projeto e o cronograma, ou seja, quanto custa e como eu consigo diluir a execução do ramal de Anchieta
ao longo do tempo. São 95 quilômetros, parte ali de Cariacica, Santa Leopoldina, até Anchieta, conectando ali até o porto de Ubu. E aí os detalhes adicionais de cronograma a gente consegue publicizar a partir do momento que a NTT finalizar a análise do projeto de engenharia. Pode passar para o próximo. Finalizamos. Então, era essa breve apresentação. A gente continua à disposição aqui para demais esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado, André Luiz, pela apresentação. Queria registrar a presença que esteve conosco aqui o presidente da comissão, o deputado Hildo Rocha, mas ele estava com um compromisso agendado no Ministério e não podia esperar, mas fez questão de vir aqui participar e fazer uma avaliação da nossa agenda da audiência pública. Nós vamos passar a palavra para a segunda convidada, representando a Vale do Rio Doce, que é a senhora Daniela Barros. Está pronto já? Vai fazer uma apresentação e depois da apresentação da Daniela e do TCU, a gente abre para as perguntas dos parlamentares e os inscritos para falar. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Melhorou? É um prazer estar aqui para debater um tema tão importante para o Brasil e para o Espírito Santo. Eu cumprimento o deputado Nessimar Fraga, em nome dele, todas as autoridades e os demais colegas e conterrâneos aqui presentes. E eu quero primeiro me apresentar. Eu também sou capixaba, nascida em Vitória, estudei lá. Eu trabalho há 13 anos na Vale e hoje eu estou responsável pela área comercial e planejamento de logística de carga geral, a parte regulatória de portos, ferrovias e mineração. Então, a gente faz toda a interface com o governo de projetos de infraestrutura, como foi o processo de renovação. Eu estou representando uma equipe de mais de 100 pessoas que trabalhou forte em mais de 5 anos de interação junto com a NTT e o Ministério. Então, me coloco à disposição. Eu vou falar rapidamente sobre a Vale e sobre o processo de renovação, a fim de deixar aberto a mais perguntas. Então, o compromisso da Vale com o Espírito Santo, ele vai muito além da ferrovia. No ano de 2021, a Vale investiu cerca de 6,2 bilhões no Espírito Santo e gerou empregos na ordem de 10 mil diretos e indiretos. Então, estamos há muito tempo instalados, fizemos 80 anos nesse mês e nos comprometemos a continuar, investir e continuar investindo no Espírito Santo. Entrando um pouco mais na ferrovia, né, a Vale é uma empresa de alma ferroviária. É muito importante para a competitividade do minério, não só da Vale, mas do Brasil, esse sistema integrado, né, mina, ferrovia e porto. E foi nesse intuito de continuar essa competitividade que a Vale repactuou a renovação da ferrovia Vitória-Minas e também da ferrovia de Carajás. As duas foram feitas ao mesmo tempo. O processo de renovação, como o André colocou, ele foi formalizado no PPI com a qualificação da ferrovia Vitória-Minas em 2017. Mas o processo ele foi iniciado em dezembro de 2015, quando começaram a ser debatidas as regras e critérios junto à NTT. O processo, como também o André colocou, ele foi amplamente debatido nesse período, durante as audiências públicas, com grande participação, e foram levantadas todas as demandas da sociedade, principalmente dos estados onde a Vale atua. O processo gerou a outorga, em torno de 4,25, falando em números do governo,
porque tem uma diferença, né, entre o número que é apurado e o número que a Vale efetivamente investe. Não há problema algum, porque a Vale assinou os contratos e concorda com toda a metodologia do governo e da NTT. Então, nesses 4.2, estão incluídos a construção da FICO, o pagamento de outorga, que dá 2.3, fornecimento de trilhos para a FIOL, a ampliação do trem de passageiros, que vai acontecer também com o trem de passageiros da Vitória Minas. Inclusive, já adquirimos os carros que vão ser iniciados, a ampliação começa em 2024, até 2024. Além disso, a gente vai investir cerca de 58 bilhões no custo operacional e no sustain, que são investimentos para manter a linha durante esses 30 anos adicionais, que vão até 2057. Além disso, a Vale se comprometeu a estudar e implantar o ramal de Anchieta, que está sob análise da NTT. Nós temos que esperar esse estudo e esse cronograma para ter a certeza de como isso será implantado. E, de modo voluntário também, a Vale se comprometeu a fazer o estudo da 118, que liga ali de Anchieta até a divisa de Presidente Kennedy, e já temos um convênio com o governo do Espírito Santo para fazer a doação desse projeto, que está já em desenvolvimento junto com o governo. Tem um grupo técnico estabelecido pelo governo e está em andamento. Esse é o resumo da renovação, grandes números, e eu me coloco à disposição para as perguntas. Obrigado à senhora Daniela Barros, representando aqui a Companhia Vale. E, neste momento, vamos passar a palavra ao Davi Reich, que é assessor da Secretaria de Fiscalização, Infraestrutura Portuária e Outorga do Tribunal de Contas da União. Ele vai participar de forma híbrida, já está conosco. Senhor Davi, com a palavra. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui, podendo representar meu órgão. Bem, acho que foi bem didática e completa as apresentações anteriores. Eu tenho um pouco a acrescentar. De todo jeito, eu vou fazer uma apresentação breve do papel do TCU, que na avaliação dos estudos que aconteceram para a renovação antecipada da Vitória Minas. A competência do TCU, para o caso, ela foi dada pela lei do PND, tá? Que outorgou a competência para o TCU em avaliar os estudos de desestatização, e em específico da Vitória Minas, na prorrogação antecipada, como foi falado pelo André, pela Lei 13.448, que é a Lei da Prorrogação Antecipada, que diz que os estudos têm que ser encaminhados ao Tribunal de Contas da União para apreciação prévia. Bem, e dentro do TCU, o regramento que dispõe sobre a sistemática de apreciação é pela instrução normativa hoje, né, pela instrução normativa 81 de 2018, onde tem toda a sistemática sobre o processo de apreciação. Tá? Eu já vi que a maioria dos expositores já disse sobre os grandes números, né? Enfim, eu vou acabar repetindo, me desculpem. De todo jeito, é só para reforçar. Primeiro, o valor de outorga, né? A valor presente ficou em torno de 2 bilhões e 300, né? São 156 parcelas trimestrais de 53 milhões de reais, a valores correntes. Sobre os investimentos, no final, houve um valor aproximado de 400 milhões de reais em solução de conflitos urbanos da ferrovia com as cidades por onde passa. Existe também a construção da FICO, entre Água Boa e Mara Rosa, como foi falado pelo André, e o valor é aproximado em 2,7 bilhões. E não há investimento de ampliação física de capacidade da via em si, né, previsto na modelagem, pelo que foi analisado pelo TCU, e no final também houve também uma previsão de receitas brutas no valor total de 28 bilhões a valor presente ou 125 bilhões a valor corrente, né? Os estudos foram apresentados
em 3 de julho de 2019, ela foi apreciada no TC 018842 de 2019, dígito 4. O relatório preliminar foi finalizado pela equipe, composta por 5 auditores, em 13 de dezembro de 2019. Após um período de manifestação dos gestores sobre esse relatório preliminar, foi produzido um outro relatório, o relatório final, de acordo com a sistemática, e foi acostado aos autos em 14 de maio de 2020. E, como já foi falado, o acórdão foi de 29 de julho de 2020. O relatório teve como escopo os seguintes pontos. Primeiro, houve uma análise sobre a qualidade e os valores previstos na base de ativos, dos ativos não amortizados. Tá? Houve uma avaliação da modelagem financeira, inclusive das projeções de demanda, uma avaliação também da metodologia do cálculo da tarifa de carga própria da Vale, haja vista que, por ser carga da própria Vale, não há uma receita em si, né, para a concessão, então, é simplesmente o transporte da Vale para a Vale. Então, houve uma metodologia sobre o cálculo dessa tarifa, para fins de cômputo da receita. Houve também uma avaliação da metodologia de atualização da taxa de desconto utilizada na modelagem financeira, uma avaliação por meio do AIR da vantajosidade da prorrogação antecipada, a análise também sobre uma modelagem contratual do investimento cruzado previsto, que é pela FICO, e a análise dos regramentos dos investimentos adicionais. E para todos esses pontos, houve deliberações sobre sobre esses pontos enfim, e aí houve determinações e recomendações nesse sentido, né? Em específico, sobre o ramal de Anchieta, houve uma recomendação no item, deixa eu só abrir aqui, que eu possa... No item 9.4 do Acordo 1947, houve uma recomendação para que o Ministério da Infraestrutura avaliasse a conveniência e a oportunidade da inclusão do ramal de Anchieta como investimento obrigatório. E, como a gente vem acompanhando, parece que vai sair sim, apesar de não ter tido nenhuma análise do TCU sobre esse ponto ainda. É bom falar que nós temos uma previsão de fazer uma auditoria sobre a execução contratual e a fiscalização da NTT sobre essa execução contratual dos contratos de concessão que foram antecipadamente renovados pela 13448, mas é apenas uma previsão ainda, não temos ainda uma data certa. Eu acho que eu disponho agora a responder dúvidas, acho que foi completo. Se precisar de mais alguma informação, fico à vontade para responder. Obrigado, Davi, pela apresentação. Bom, vamos passar agora às fases de perguntas. Quem pode falar? Os deputados inscritos, os convidados que estão conosco linkados aqui, mas, excepcionalmente, a gente abre a palavra para algumas instituições presentes para fazer alguma pergunta pelo máximo também, tempo máximo de 3 minutos. Então, excepcionalmente, nós vamos abrir a sessão para algum dos representantes das instituições, principalmente do Espírito Santo, caso queira fazer alguma pergunta, se inscrever aqui ou levantar a mão, a gente dá a palavra. Mas eu vou fazer algumas perguntas antes para o senhor André Luiz e também para a Daniela e o Davi. Bom, foi falado aqui sobre o valor total dos investimentos fruto dessa outorga, né, que são cerca de 26 bilhões de reais. O valor de outorga, tirando o custo operacional e os demais investimentos, seriam de 4,5 bi. Só para saber se eu entendi direito, ficar bem didático. Desses 4,5 bi são os valores que serão destinados, que foram pautados pelo Ministério da Infraestrutura para alguns projetos. Projetos da FICO, também para a FIOL, doação de trilhos, expansão e melhorias dos trens de transporte de passageiros, e um outro valor que para mim não ficou claro, que seria destinado para a implantação do trecho Vitória-Anchieta. Então, eu queria começar já para a pergunta que interessa bastante aos capixabas. Qual é o valor exato desses 4,5 bilhões que serão destinados para a implantação do trecho Vitória-Anchieta? Segunda pergunta.
como vocês disseram, o projeto ainda não está aprovado. O projeto está sob análise da ANTT. E, como não está aprovado, a gente não sabe ainda o valor exato do projeto, assim que ele for liberado para a planilha de custo. O compromisso no contrato é da entrega do trecho implantado, seja qual for o valor, ou os valores que serão utilizados para esse trecho é só o restante desses outros projetos que já estão implantados. Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de uma resposta, pode ser por parte do André ou da Daniela. Depois eu continuo com algumas outras perguntas. Eu sem fio, cadê? Ei. Está ligado aí? Tá com som? Sim. Muito boa pergunta, senhor deputado. Então, a gente aproveita aqui até para prestar alguns esclarecimentos. Partindo desse saldo de outorga de 4,5 bi, qual foi o interesse, qual foi a estratégia do Ministério da Infraestrutura? Eu pego 2,7 bi, que era o valor que estavam precificados, o projeto da construção de 383 quilômetros da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que é a FICO. Então, eu desconto 4,5 menos 2,7, então eu tenho um saldo de 1,8. Desse saldo de 1,8 é onde eu vou fazer o meu equilíbrio de contas ali, descontando os investimentos que foram destinados, que eu não mencionei, mas foi muito bem lembrado pela Daniela, também para aquisição de trilhos dormentes, para concluir, ajudar a conclusão da FIAL 2. Quanto seria esse valor, sabe? Deputado, não tem um número de cabeça aqui, mas nós podemos apurar. Daniela, sabe? Responder logo fica mais claro para a gente fazer outras perguntas, então tem que voltar depois. Vou pedir a ajuda do time aqui, da Daniela, para nos ajudar. Da Vale. Foi cerca de 400 mil reais. Mil? Milhões. Não, Mil. Então, Milhões não, R$1.000. isso. Então, é 1,7 bi menos 400 mil. Não chega a meio milhão de desconto aí. Okay. E aí a gente vai para a parte principal de como que a gente trata o ramal de Anchieta. Primeiro, deputado, era importante a gente esclarecer por que a gente considerou o ramal de Anchieta como investimento adicional e não como investimento obrigatório, da mesma forma como a gente tratou o investimento na FICO. Para fins de precificação, eu preciso ter o projeto. Então, eu só consigo apresentar ao Tribunal de Contas da União, e aqui eu abro um parêntese até para aproveitar a oportunidade do Davi aqui para parabenizar todo o trabalho que o TCU tem feito nas prorrogações antecipadas, tem elevado o nível dos projetos. Então, é importante ressaltar, destacar essa participação do Tribunal de Contas também no processo. Quando a gente quando eu já tenho um projeto básico, eu já consigo precificar quanto vai custar aquilo e eu consigo colocar esse valor na modelagem econômico-financeira do projeto. Como eu não tinha o projeto ainda concluído do ramal de Anchieta, dos 95 quilômetros que nós apresentamos naquela imagem, eu fico impossibilitado de pegar esse valor e já colocá-lo na modelagem econômico-financeira para saber, inicialmente, o quanto que eu iria descontar desse saldo de 1,7. Então, qual foi o nosso compromisso junto com a Vale, junto com a NTT e também com o Estado do Espírito Santo? Eu vou transformar esse investimento em investimento adicional. Qual seria o gatilho? Quando tiver uma determinação do Ministério da Infraestrutura para que esse investimento ele se torne um investimento obrigatório, a Vale começa a desenvolver o projeto, apresenta para o Tribunal de Contas, apresenta para a NTT faz a análise, precifica esse projeto, descontamos o valor da precificação desse saldo de outorga, e aí sim a Vale executa o ramal de Anchieta frente à precificação desse projeto, descontando o saldo de outorga que eles teriam para pagar ao longo da prorrogação antecipada. E aí, como o deputado colocou muito bem hoje, de fato, a gente está exatamente nessa fase de análise do projeto que a Vale submeteu para a NTT. Tão logo seja concluída a análise do projeto, a gente vai saber, de fato, quanto vai custar o ramal de Anchieta, descontando ali do saldo de outorga para ser executado. Um ponto interessante, deputado, que a gente pode até colocar aqui, a Vale assume uma série de riscos. Esses riscos eles já se materializaram
na construção da FICO. Como a gente bem disse, o projeto da FICO ele foi precificado em 2,7 bi. Na prática, o que a Vale está enfrentando, e agora fica muito evidenciado com essa alta dos insumos e tudo mais, é que há um custo que você não consegue mapear, contabilizar, e que, naturalmente, esse risco ele é assumido e ele é comportado pela própria concessionária. Há estimativas que a construção da FICO ela vai custar, no mínimo, 2 vezes mais para cima do que foi precificado. Então, existe uma expectativa da própria Vale, a Daniela pode até falar melhor, que está enfrentando esses riscos que vai sair em torno da ordem de 5,5 até 6 bi. Então, assim, independente da precificação, do valor do projeto que a NTT vai precificar, a Vale vai assumir qualquer outro risco desse projeto, se na prática, quando começar a construção, for um valor acima daquilo que foi precificado, isso é um risco dentro desse processo de prorrogação antecipada que cabe à Vale assumir esse risco. Daniela, quer complementar? Gostaria. Primeiro, deixa eu corrigir. Eu falei 400 mil, estava pensando em 400 milhões mesmo. E a questão já diminuiu o saldo aqui, viu, Daniela? 400 milhões. São trilhos e dormentes, né, que foram comprados e fornecidos à FIOL por determinação do governo federal. Um ponto muito importante foi esse que o André colocou, do risco que a Vale assume. Quando eu falei brevemente, eu comentei que os números da Vale, que a Vale prevê no investimento, são diferentes do governo, porque contabilizam nosso risco assumido. Hoje, até com detalhamento de projetos, sondagem, desapropriações e inflação, né, dos últimos insumos, aço, concreto, o valor da FICO, que foi reconhecido como 2,7, está em 8 bilhões. E a Vale permanece comprometida e é uma obrigação também da determinação do governo. E o mesmo vai ser no caso do ramal Anchieta. Ok, obrigado. Só para a gente deixar bem claro aqui para quem está nos acompanhando, nos assistindo, né, a pergunta que nós fizemos é que existia um saldo de investimento oriundo desse outorga de 4,5 bilhões. Ficou pactuado que desses 4,5 bilhões, 2,7 seria utilizado para a implantação do trecho da FICO, e o saldo remanescente de 1,8 bilhões seriam destinados para a implantação do trecho Vitória Anchieta e também para trilhos, doação de trilhos da Vale para FIOL, que é um outro ramal ferroviário. Então, nós temos aí de saldo 1,4 bilhões desse valor da outorga para investimento no ramal ferroviário de Vitória Anchieta. A pergunta que eu fiz, já encontrei a resposta, foi claro, que o que está pactuado não é o valor, é o projeto executado. Então, independente se o valor do projeto chegue a 1,8, ou a 2, ou a 2,3, corrigido por causa da inflação, desapropriação, o compromisso da Vale é entregar o trecho de Vitória Anchieta pronto. E esse pacto que existia, que estava apenas como condicionante, a partir de 2021, passou a ser obrigatório, e a partir do momento que passou a ser obrigatório, o Ministério de Infraestrutura concluiu o projeto e colocou sob análise da NTT. Está desde fevereiro de 2022 na NTT, o projeto do trecho Vitória Minas, e assim que a NTT aprovar esse projeto, a Vale começa, então, a execução da obra. É isso, Daniela? Tem um cronograma diferente desse da aprovação do projeto? É isso mesmo, senhor deputado. Só uma pequena complementação. O próprio projeto em si já foi desenvolvido pela Vale, né? Não é o governo federal que está desenvolvendo o projeto, então já há uma mobilização, já há uma iniciativa da própria Vale, já apresentou o projeto, então é um projeto de natureza da própria Vale, que já apresentou para a NTT, e em função desse movimento, é um projeto que parte do privado, não é um projeto do próprio governo, a Valec não desenvolveu esse projeto, no caso, por isso que é importante essa análise da Agência Nacional do Transporte Terrestre para precificação e para estabelecimento do cronograma. Só para reforçar novamente, assim que a NTT aprovar
Esse projeto, como a Vale já conhece, não sei se já foi feito sondagem, se já foi feita desapropriação, ou isso é uma outra etapa ainda do projeto? Sim, é outra etapa, deputado. A gente começou a sondagem, mas houve dificuldades ano passado em relação ao Covid. Mas está caminhando e a desapropriação só pode ser feita após a análise da NTT e a publicação da DUP. Uma outra pergunta pode ser para os dois. Você já tem um traçado definitivo desse projeto? Ele pode sofrer algumas alterações ainda pela NTT? Ou o projeto principal, básico, já está pronto, o traçado desse projeto? Aqui, senhor deputado, a gente tinha um projeto conceitual, e aí no refinamento por parte da Vale foi estabelecido um novo traçado, que é o traçado que está em análise agora na própria ANTT. Então, finalizando a análise da ANTT, esse projeto, um resumo, né, podemos dizer assim, um sumário executivo dos estudos, eles devem ser publicizados, e a partir dessa publicidade é que deve ser conhecido o traçado. Eu não vou dizer traçado final, porque em obra de engenharia você vai conhecendo alguns percalços e isso nos faz atualizar o projeto, podemos dizer assim, trocar a roda do carro com o carro andando, né? Mas é muito próximo do que será um traçado final. Nós vamos conhecer quando a NTT concluir essa análise. A NTT deu prazo para vocês para análise desse projeto? A NTT já fez uma primeira análise, deputado, e solicitou complementação de informação para a própria Vale. A Vale já está providenciando essas informações. Em função até da natureza e da complexidade, a princípio a gente não trata, não estipula um prazo específico, né, mas é tratado como um projeto prioritário da nossa parte aqui enquanto governo federal, até pela necessidade da gente dar tratamento à utilização desse saldo de outorga em si. Então é um projeto, do nosso ponto de vista, enquanto Ministério da Infraestrutura, prioritário. Só que nesse primeiro momento a gente não tem um prazo específico de devolutiva da NTT. A sua pergunta então para a Daniele. A Vale já entregou as informações complementares à NTT, Daniele? Já. Já. É parte de engenharia, eles pediram complementações. É parte técnica, parte de demanda, porque não é só o projeto de engenharia que é analisado. Tem demanda, investimento, custos operacionais, a mesma análise que foi feita na renovação. Eu queria ressaltar um ponto, que originalmente o investimento não era uma obrigação dentro da renovação, como foi colocado pelo André e pelo próprio TCU. O TCU indicou e vai acompanhar, como o próprio Davi colocou, e apenas após essa análise que ele se torna um investimento obrigatório. Eu vou abrir agora para algumas perguntas. Para a gente estar claro que agora a bola está na NTT. Então, agora nós vamos acompanhar no NTT a aprovação desse projeto. A gente espera que não demore muito na análise. Quanto mais demorar, mais caro fica a obra. E nós estamos no ano de eleições, pode haver mudança de governo nos estados, pode haver mudança de governo no nível federal, e se a gente não tiver isso bem claro esse ano ainda, a gente pode ter outros entendimentos a partir do ano que vem e outras dificuldades para tocar um projeto como esse. Então, em nome da bancada do Espírito Santo, nosso coordenador da Vitória não está presente, está no estado, mandou representantes. Aliás, eu quero registrar a presença aqui dos representantes da Agência Nacional de Transporte Ferroviário, que estão conosco aqui, né, participando dessa agenda. Tem que colocar o óculos, porque não tem jeito de... O Fernando Paes e a Renata Cristina, representando aqui a Agência Nacional de Transporte Ferroviário. Então, em nome da bancada federal, nós vamos estar acompanhando a aprovação desse projeto na NTT, para que nós possamos ter um desfecho o mais rápido possível para a aprovação desse projeto e tão sonhado início das obras do trecho ferroviário Vitória-Anchieta. Ainda sobre esse trecho, o projeto executivo do trecho Anchieta até a divisa com Campos, Daniela, que a Vale está fazendo, a pergunta é, ele é uma condicionante dessa renovação ou ele é fruto apenas de uma cortesia da Vale com o governo do Estado? Ele não é uma obrigação da renovação e a Vale está desenvolvendo de forma voluntária. Então, nós, em nome do povo capixaba, agradecemos a Vale por essa generosidade com o Estado do Espírito Santo
já agradece porque gera emprego, porque gera renda, gera oportunidades, tem obrigações sociais também. E mesmo assim a gente quer sempre o melhor para o nosso Estado e para o nosso povo e para o desenvolvimento do nosso Estado. Mas mesmo sendo uma generosidade e uma cortesia da Vale para o povo capixaba, vocês têm um cronograma de entrega desse projeto executivo, desse trecho? O cronograma inicialmente pactuado com o governo do Espírito Santo é ano que vem, a entrega de 2023. A gente teve algum ajuste, novamente, devido à Covid, a gente teve dificuldades, a Vale teve dificuldades em acessar algumas áreas, né, pelos próprios proprietários, porque era uma equipe muito grande, mas isso está sendo já remodelado. Por enquanto, permanece em 2023. Então, até o final de 2023, a Vale tem um compromisso de entregar um projeto executivo, compromisso amigável, né, pactuado entre ela e o governo do Estado. A gente, pactuado, fizemos um convênio com o governo estadual, participação do federal, e esse grupo foi estabelecido justamente para ouvir e entender as demandas do Estado, para colocar a premissa no desenvolvimento. Só mais uma pergunta, André. O trecho de Vitória até Anchieta vai seguir a mesma bitola do trecho Vitória Minas, ou já vai ser feito num trecho para o futuro, mais moderno, ou vai seguir o mesmo modelo de construção? Uma boa pergunta, senhor deputado, e até uma boa oportunidade para a gente ter aqui para prestar um esclarecimento, né? Inicialmente, foram realizados estudos anteriores onde indicavam um traçado do que acho que a maioria dos senhores conhece como o traçado da F-118, que era um projeto da Estrada de Ferro Rio-Vitória. Coincidentemente, o traçado do ramal de Anchieta, ele é muito próximo. Há uma grande sobreposição do que inicialmente havia sido planejado para ser construído a F-118. Porém, o ramal de Anchieta em si, ele não é a F-118, ele é um ramal que deriva da linha tronco da Estrada de Ferro Vitória Minas, então ele faz parte do contrato de concessão da Vitória Minas. E a linha tronco, toda a Vitória Minas em si, ela é em bitola métrica. Então, nos estudos iniciais, não faria muito sentido ela ser em uma bitola diferente, até mesmo bitola mista do ramal de Anchieta, porque se eu faço em bitola mista de Anchieta até a conexão com a linha tronco, na conexão com a linha tronco eu teria que ter um pátio de transbordo para uma possível mudança de composição ou mudança da carga, caso a composição que entre nesse ramal de Anchieta seja de uma bitola diferente. Por exemplo, se eu tiver uma bitola mista de Anchieta até a conexão com a Vitória Minas, como a Vitória Minas já está estabelecida como bitola métrica, não faria muito sentido eu fazer esse trecho todo em bitola mista, assumir um custo operacional a mais, sendo que lá em cima eu teria que fazer um transbordo também. Então, há uma expectativa que Anchieta tenha um pátio de transbordo também, mas todo o ramal de Anchieta, ele acompanha a bitola já da Vitória Minas, que é bitola métrica. E só para complementar a pergunta, e o projeto que está sendo executado de Anchieta a Kennedy vai seguir a mesma bitola, ou esse transbordo que vai existir em Anchieta permite a mudança para conectar depois com a F-118 até o Rio? Daniela, eu vou fazer aqui um comentário e me corrija se eu estiver errado, tá? Quando a gente faz, senhor deputado, a plataforma, os estudos iniciais, considerando que você já tem uma bitola métrica ali, e considerando também que é um estudo que vai ser doado e pode ser aperfeiçoado por outros interessados, essa adaptação de uma bitola métrica para uma bitola mista, considerando um projeto que já está elaborado, essa adaptação ela não é tão complexa de ser feita. O mais importante é você ter um traçado, você ter o eixo da ferrovia. Se houver necessidade, a partir de um futuro operador, um futuro interessado que queira construir, inclusive em bitola mista, partindo desse projeto básico, que porventura venha a ser em bitola métrica também, ele já tem uma grande vantagem para fazer uma pequena adaptação e fazer os ajustes ali, né? A parte de bitola eu vou deixar para
para a Daniela e o pessoal da Vale responder, que vão ter mais propriedade do que eu. Uma das premissas técnicas que está sendo discutida nesse grupo é justamente a bitola, juntamente com o melhor ponto de transbordo, né, como o André colocou. Um pátio, se fosse no ramal próximo a Cariacica, né, quem é do Espírito Santo conhece, ia gerar muita desapropriação, e além da perturbação social que a desapropriação causa. Então, isso está sendo avaliado, qual seria o melhor ponto, e a plataforma e a bitola. Tá. Ficou claro para a minha explicação, né? Então, se houver a possibilidade de mudança de bitola, talvez o pátio mais indicado seria na região de Anchieta, por ter mais espaço para fazer essa movimentação, né? Que ou seria Anchieta, ou depois do projeto de Kennedy para o Rio, né? Seguir a mesma bitola até Kennedy, e caso haja uma conectividade depois de Kennedy até Rio de Janeiro, poderia fazer, então, a partir desse ponto, uma bitola nova. Mas eu estou satisfeito com as respostas. Não sei se o Davi, do TCU, quer fazer alguma complementação, quer fazer algum acréscimo de informação. Davi, tem a palavra, depois eu vou disponibilizar a palavra para os participantes que queiram fazer alguma pergunta. Davi, com a palavra. Não, obrigado, deputado. Eu acho que porque são assuntos que não entraram na apreciação dos estudos quando foi para o TCU. Isso foi posterior, né? A inclusão e o início da avaliação. Isso pode ser escopo de algum processo nosso de auditoria ou algum processo de fiscalização que a gente coloque no nosso planejamento dentro de uma concepção de risco que a gente tiver sobre o assunto. Obrigado, Davi. Bom, tem algum dos presentes que quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida? Excepcionalmente, nós vamos passar a palavra, normalmente só os deputados inscritos falam, mas como nós não temos deputados aqui linkados para falar, eu queria que informasse o nome, a entidade que representa e fazer a pergunta no máximo 3 minutos, tá bom? Pois não? Marcelo Dourado, servidor da Câmara dos Deputados e ex-presidente do Metrô DF. Apaixonado por ferrovias, é claro. Fica só uma pergunta e sugestão, tanto para o André como para a Daniela. Mais alto, por favor. A possibilidade da futura outorga, nós pudermos fazer adaptação para esse trecho Vitória-Minas, ou o novo trecho, também não ser só de carga, mas ser de carga e ou passageiros, se for possível. Obrigado. Ok. Mais alguém quer falar? Montenegro pela Findes. Alô? Isso, vai falar, Agora, Montenegro. Deu? Tá bem, era mais agradecer, deputado, o convite à Federação das Indústrias, em nome da Cristina Samorini, representando aqui também o Cindy Rochas, né, o presidente Ed Martins. Eu queria só fazer um comentário muito rápido assim, e fazer uma sugestão. Fica fácil entender os pontos principais que a Federação das Indústrias vem defendendo da infraestrutura logística do Espírito Santo, olhando do seguinte aspecto. Quando a gente olha do aspecto rodoviário, fica claro que a gente precisa resolver a ligação do Espírito Santo com o interior, a questão da BR-262, precisamos resolver a questão da duplicação da rodovia litorânea, que é a BR-101, concedida para a ECO-101. Quando a gente olha para a ferrovia, é muito parecido, né? A gente tem a questão litorânea, na questão do ramal de Anchieta e a F-118, e a ligação ferroviária com o interior, que é o corredor centro-leste, a ligação da Vitória-Minas e a ferrovia centro-atlântica. Acho que nesses 4 assuntos, o Espírito Santo tem encaminhado muito bem essas discussões, e acho que nós estamos muito próximos de conseguir encaminhamento de solução para todas elas. Sobre a F-118, a sugestão que eu traria como proposta para que isso avance, porque agora nós estamos num momento interessante de atração de investimento com outros modelos de outorga para investimentos em ferrovia, né? O novo marco de ferrovia traz um conjunto de possibilidades. Mas para isso é importante que o Espírito Santo tenha um projeto bem consolidado, e eu acho que o compromisso da Vale em entregar esse projeto em 2023
é espetacular, porque a gente pode aproveitar esse momento. Mas eu sugeriria, como complemento, já que estamos falando da generosidade da Vale, etc., que seria importante ter também o estudo ambiental, porque isso facilita a busca de investidores, a atração de investimentos para essa ferrovia. Então, assim, eu queria deixar isso como sugestão para que a gente avance ainda mais rápido na atração de investimentos e nessa discussão. Acho que já temos algumas coisas levantadas, mas acho que ajudaria muito na busca de investimentos a gente resolver já a questão ambiental. Mas, mais uma vez, agradecer, parabenizar a todos os convidados pelo excelente evento. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Montenegro. Eu vou passar a palavra para os outros inscritos e, no final, os expositores vão falar, porque a gente não faz uma audiência cansativa, a gente quer terminar a audiência no tempo mais rápido possível. Com a palavra, o Zé Maria Bivacqua. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje, participando desse importante evento. E uma pergunta dentro da renovação do novo regulamento, com relação a essa renovação, com relação a cargas, né? A Daniela comentou que não é só questão técnica, também tem a questão de cargas. E o Espírito Santo, assim, tem perspectivas muito otimistas com relação ao futuro logístico, né? Com novos projetos portuários, tanto no sul quanto no norte, e também com a ligação com a Sul, que vem na sequência, através da F-118. Como é que a Vale vê hoje a questão de capacidade de transporte de cargas adicionais? Pensando aí no futuro, a gente tem aí 25 milhões de toneladas anos a mais de grão e eventualmente, outros tantos de outras cargas diversas. Isso estaria hoje bem atendido, bem resolvido dentro da infraestrutura existente, ou a gente teria que contar com novos investimentos para atender a essas futuras demandas? Ok. Bruno, representando da MES, lá de Associação Empresarial do Sul do Estado do Espírito Santo. Bem, boa tarde a todos. Agradecer o deputado, né, pelo convite, deputado. Agradecer o André, agradecer a Daniela. Né, eu venho falando aqui, o deputado, né, sobre as nossas necessidades. Aqui eu represento o movimento empresarial do Sul do Estado do Espírito Santo. Né, como vocês todos já sabem, o tanto que a gente sofre, vou falar aqui bem claro, uma linguagem dos empresariados, né, a gente sente muito no sul do estado, uma dificuldade logística muito grande, né, o tempo todo a gente tem esse problema de infraestrutura, né, e a gente vê ali dentro da F-118, e principalmente nesse trecho, que é a ligação de Vitória a Anchieta, né, a gente vê uma luz ali para o sul do estado. Né, nós temos aí, o tempo todo, a gente vê a atração de investimento através da Sudene, no norte do estado, e o sul do estado a gente fica sempre à mercê desses investimentos. Então, assim, agradecer ao deputado, ele colocou realmente, para nós empresários, a verdade é que a gente precisa saber cronogramas, a gente precisa entender os cronogramas. Então, ficou aqui, depois de todas as perguntas que o deputado fez, né, a nossa, vamos colocar assim, como uma aflição de entender um cronograma aí de resposta da NTT, né, quando que a NTT vai estar dando esse retorno para a gente, né, sobre essa demanda. E depois também aproveitar, né, a questão da Vale, também a generosidade também do trecho ali que a gente cita de Anchieta a Kennedy, né, que vai estar nos ajudando bastante. Mesmo agradecer ao deputado e ficar aí nessa espera desse cronograma, dessa data e da liberação da NTT para nós estarmos acompanhando. Obrigado, Bruno. Técio, vereador representando o Sul do Espírito Santo, vereador do Sul, nosso convidado. Fazer alguma pergunta também, tem a palavra. Eu queria agradecer, né, ao deputado aí pela oportunidade de estarmos aqui discutindo algo importante para a região sul, Capixaba. Está de parabéns pela sua preocupação, e nós vemos, igual o nosso amigo Bruno acabou de falar agora, hoje o sul do estado está deserto, o norte bombando. Precisamos aí de novos investimentos no nosso sul, e aqui do meu lado está o nosso amigo Zé Maria, que é diretor do Porto Central, que ele não se manifestou, mas o início das obras já é esse ano, que já vai começar as obras do Porto Central, uma obra importante, e um projeto grandioso que vai alavancar mais ainda o crescimento econômico, não só da região sul capixaba, mas do Brasil. O nosso país
ele está em pleno desenvolvimento e acredito que o Porto Central hoje seria uma saída para a economia do nosso país, uma obra importantíssima. Então, com relação às ferrovias que foram aí explanadas, como a Vitória Minas, que liga até Anchieta, numa oportunidade passada aí, no mês passado, deixei em vários gabinetes aí a questão da F-118, que liga Anchieta ao Porto Central. Então, Neucimar, eu queria deixar aqui os meus agradecimentos à Vossa Excelência pelo empenho, pela dedicação da Vossa Senhoria no desenvolvimento do nosso sul capixaba. Eu venho aí acompanhando o seu trabalho e queria deixar aqui a gratidão, a palavra é gratidão, pelo nosso povo capixaba, principalmente ali pelo nosso sul capixaba. Obrigado, Técio. Ricardo, passou a palavra, está representado pela mestre, Montenegro falou. Mais alguém tinha pedido a palavra? Bom, eu queria agora agradecer aos participantes, que vão ter a oportunidade de ter suas sugestões e respostas aqui, mas eu queria também fazer aqui um apelo em nome do Sul do Espírito Santo, viu, Daniela? Já que nós estamos fazendo, vai ser desenvolvido o trecho de Vitória e Anchieta, estamos aguardando apenas agora a NTT aprovar o projeto para a Vale iniciar o cronograma de obra, correto? Hoje, as cargas vêm de Minas para o Espírito Santo de trem, e vem fácil. Mas o cidadão mineiro que gosta das praias capixabas, ele tem dificuldade para chegar porque ele tem que vir de carro. E 70% dos turistas mineiros que vêm para o Espírito Santo vêm para as praias do sul, que é Vila Velha, Guarapari, Piúma, Marataízes, Iriri, e o trem só vem até Vitória. A pergunta é, com a implantação desse novo trecho ferroviário até Anchieta e depois até Kennedy, a Vale já estuda uma alternativa de nós termos, quem sabe, no futuro também, um trem de passageiros ligando Minas Gerais às praias do sul do estado do Espírito Santo, lá na região de Piúma ou até Kennedy também. Se não tem, eu gostaria de fazer uma sugestão para que alguns estudos já fossem avaliados, que hoje as máquinas que chegam na estação ferroviária Pedro Nolasco, em Vitória, em Cariacica, poderiam ser as mesmas que com a nova linha de trem pudesse chegar até as praias do sul. Com certeza, nós iríamos fomentar ainda mais a economia, iríamos potencializar ainda mais o uso desse trecho ferroviário e, com certeza, evitaríamos milhares de mortes, como acontece no trecho hoje de Minas a Vitória, principalmente no verão, onde o trânsito é muito congestionado. Então fica uma sugestão aqui, em nome da bancada capixaba, em nome do povo do Espírito Santo, para dentro desse planejamento da expansão da linha ferroviária até Anchieta e depois até Kennedy, a Vale já pensar também em mudar o ponto final do transporte de passageiros de Cariacica para o sul do estado do Espírito Santo. Fica uma sugestão para a Vale do Rio Doce. Sei que isso não é fruto da audiência, mas nós já estamos fazendo aqui um apelo para que isso seja estudado, porque com certeza vai ser uma demanda muito importante no futuro. Bom, agora com a palavra os expositores para responder aí algumas sugestões já feitas e algumas reivindicações. Não sei quem fala primeiro, André, depois a Daniela. Pode ser. Queria agradecer aqui a contribuição de todos. Marcelo Dourado, um grande entusiasta aí do setor ferroviário. Tivemos uma oportunidade de brevemente fazer um trabalho conjunto ali na Sudeco, analisando a viabilidade do trem de passageiros aqui de Brasília e Lusiânia. E aí a gente entende aqui, enquanto Ministério da Infraestrutura, que é algo muito do negócio da própria Vale, né? Mas a gente entende o racional, partindo do princípio que a infraestrutura ferroviária ela está posta, talvez não regularmente, aí compete muito ao negócio da Vale mesmo, avaliar oportunamente a possibilidade de, alta temporada, algo nesse sentido, criar mecanismos ali para fomentar o transporte de passageiros, que a gente sabe
O Brasil tem uma dívida histórica relacionada ao transporte ferroviário de passageiros. A gente foca, às vezes, muito em carga, esquece dessa questão de passageiros, que é algo fundamental. As 2 linhas regulares de transporte de passageiros hoje são operadas pela Vale, que é em Carajás, na Vitória, Minas. E aí eu vou deixar até a própria Daniele também comentar essa questão. Do Montenegro também é um comentário, uma contribuição muito pertinente. A gente sabe, enquanto o governo da vantagem competitiva, que é você ter um licenciamento, você ter uma licença prévia na mão, abre muitas portas para você antecipar a própria execução em si do projeto. Então, é algo que vale a pena ser avaliado. A gente só precisa endereçar se isso já entra num possível custo para uma utilização do saldo de outorga da Vale ou não. Isso pode ser tratado posteriormente entre o Ministério, a NTT e a própria Vale. Do comentário aqui do Zé Maria também, que ele apresenta uma preocupação de como que vai acontecer essa logística ali, o aumento de carga e absorção entre os portos ali de Tubarão e o porto de Ubu. Do Bruno, e aí realmente a gente cai na questão aqui do cronograma, e o Ministério, juntamente com a NTT, vai envidar todos os esforços para a gente dar essa informação, essa previsibilidade de quando pode se iniciar as obras do ramal de Anchieta, do teste aqui do vereador também, do desenvolvimento aqui, do pedido para o desenvolvimento do sul do Espírito Santo, e aí a gente entende também que a ferrovia tem esse potencial de ser um elemento ali de desenvolvimento de regiões, às vezes, menos favorecidas. E aqui, já complementando aqui com o apelo também do nosso deputado, Neucimar Fraga, a respeito do transporte de passageiros, que a gente entende que é oportuno, tendo em vista que a própria infraestrutura já vai estar implantada. Queria agradecer também, deputada, aqui a oportunidade, e o Ministério da Infraestrutura se coloca à disposição. Em nome do ministro Marcelo Sampaio, a gente apresenta aqui os nossos cumprimentos a todos que estão nos acompanhando também. Obrigado. Então, a palavra, Daniela. Obrigada a todos pelas contribuições e sugestões. Tá ouvindo? Aumenta o som, por favor. Agora tá bom? Tá, agora tá. Agradeço também a todos pelas contribuições e sugestões. Eu também coloquei aqui na ordem que o André citou. A questão do trem de passageiros. A Vale opera hoje os 2 únicos trens de passageiros regulares do país e transportamos mais de 1.300.000 passageiros por ano. Na renovação, já foi determinado pela NTT o aumento, a inclusão de mais um trem de passageiros na linha da Vitória Minas durante o pico, durante os meses de pico, que seriam dezembro, janeiro e julho, né, que são as férias, para atender toda a demanda. A gente consegue atender, mas alguns dias a gente precisa colocar outros carros. Então, além de colocar outros carros, a Vale vai, a partir de 2024, porque os carros estão em fabricação, colocar mais um trem em operação. A questão... Então, no futuro, a gente pode sonhar com isso? A gente sempre avaliou também a extensão ali da 118, e da própria ramal Anchieta e da própria VM. O ponto que precisa ser, pelo volume de carga, ali é uma heavy haul, a gente transporta mais de 120 milhões de toneladas por ano, a questão de segurança. Né? Ali precisa ser segregado. A gente tem um alto nível de segurança, então, na linha tronco, a gente precisaria duplicar, além, na verdade, triplicar. A gente já tem linha duplicada, e a gente tem questões, inclusive, de faixa de domínio. E outro ponto que a gente precisa considerar é o novo marco regulatório. Muito bem elaborado pelo governo, ele permite o acesso não só de concessionárias, mas de operadores ferroviários independentes, de outras entidades que queiram acessar a malha. E precisa ser equalizado, a gente está trabalhando com o governo, a questão de segurança. A Vale, e acho que toda a sociedade, não pode colocar um trem
e não ter a mesma capacidade de sinalização e segurança. Então, esses requisitos técnicos estão em análise. Mais alguma informação? Da parte do trem de passageiros, não. Da parte de licenciamento ambiental, da 118, claro, é determinação do governo federal. A Vale está trabalhando como uma projetista, né, fazendo. Eu queria até ressaltar, a Vale, a gente não está com generosidade. Eu acho que a Vale tem um compromisso com o Espírito Santo, é valor compartilhado. A gente vai ouvir e vamos analisar para fazer em conjunto. Então, faz parte do trabalho da Vale junto à nossa sociedade. Então, licenciamento, a análise é totalmente do Ministério, até porque a decisão de como vai ser tocado, se é IBAMA, estadual, faz parte do governo. Na parte de capacidade, né, que o Zé Maria colocou, eu entendi que você estava falando também da linha tronco, e não só do ramal, certo? Hoje a gente transporta 60% da carga do Brasil. Desses 60%, 30% é carga geral, então combustível, fertilizante, grãos, produtos siderúrgicos. E na análise, a NTT faz essa análise, a gente tem capacidade de absorver e aumentar o atendimento. E na parte do ramal, isso está em análise também pela NTT. Acho que o próprio governo colocou isso no contrato de concessão, não só da Vale, mas também da Rumo, agora da MRS, que as demandas precisam ser estudadas, recebidas e equalizadas, com investimento, com acordo, precisa ser atendida. Isso, acho que foi isso, né? Bom, eu queria agradecer a participação do Davi, representando o TCU, agradecer a Daniela Barros, representando a Vale, e agradecer o André, representando o Ministério da Infraestrutura. Quero agradecer a presença de todos os participantes aqui conosco e dizer que essa audiência pública esclareceu alguns pontos importantes para o brasileiro e também para os capixabas. Tirou algumas dúvidas, nos deu novas esperanças e expectativas. Hoje nós temos um relógio para poder acompanhar e saberemos como acompanhar o cronograma da aprovação do projeto e do início das obras. A possibilidade de nós termos, no futuro, quem sabe, uma linha de passageiro até o sul do estado do Espírito Santo também. Eu acho que é uma pauta que pode ser incluída na agenda do governo do estado e do governo federal, quem sabe até do governo de Minas. Sei que os mineiros devem apoiar também essa ideia, não só os capixabas, né? Imagina o mineiro poder chegar a Guarapari de trem. Piúma, né? Marataízes, Iriri, aquelas praias lindas do sul do estado do Espírito Santo. Com certeza, nós vamos ter aí 2 estados apoiando essa iniciativa. E eu queria dizer que o Espírito Santo é um estado pequeno, mas ele é um estado exportador. É um estado que tem 70% das suas produções exportadas. O Espírito Santo hoje é o estado que tem a maior exportação de minério do Brasil. Acho, não sei se a gente está ganhando do Pará ainda, mas a gente já venceu durante muito tempo. Eu sei que o Pará tinha aumentado muito a exportação de minério de ferro também. Mas é um estado que exporta muitas rochas ornamentais, um dos maiores exportadores de café do Brasil, de gengibre, o maior produtor de ovos do Brasil, um dos maiores produtores de papel celulose do Brasil. Ou seja, o Espírito Santo tem uma economia pujante. E nós precisamos de ter bons portos, ferrovias, rodovias e aeroportos. Recentemente, o ministro Marcelo Sampaio esteve conosco inaugurando o aeroporto de Linhares, a pista, vai inaugurar no final do ano, junto com o governo do estado, o salão principal do aeroporto, os hangares ali e tal. E eu tenho certeza que todos esses investimentos do governo federal, do governo do estado, em rodovias, em ferrovias e em aeroportos, vão tornar o Espírito Santo um estado com a logística muito rica, principalmente para atender a região centro-oeste de Goiás, aqui, Mato Grosso e Minas Gerais, que precisa exportar também os produtos e utiliza os portos capixabas. Então nós queremos parabenizar todos aqueles que investem na logística no estado do Espírito Santo.
O Espírito Santo agradece os investimentos e nós ficamos felizes em saber que essa ferrovia Vitória até Anchieta, e para você que está nos assistindo, qual a importância dessa ferrovia? Para vocês terem ideia, com o acidente de Mariana, que ocorreu em 2015, o porto de Ubu ficou fechado. A Samarco, que gera empregos, que gera renda, que gera oportunidade no sul do estado do Espírito Santo, praticamente ficou fechado durante 5 anos, voltou a operar agora aos poucos. Se nós tivéssemos uma ferrovia ligando Vitória a Ubu, o porto de Samarco não estava fechado. As operações tinham continuado. Mas como o trem só chega até Vitória, e o minério que chega em Ubu chega através dos dutos, tivemos um prejuízo econômico muito grande. Então, a importância desse ramal ferroviário é grande para o sul do estado do Espírito Santo. Não somente para a Vale, que vai viabilizar o negócio através de uma operação ferroviária lá no porto de Ubu, mas vai beneficiar também a população do sul do estado do Espírito Santo, com o ramal que vai chegar até a divisa, lá em Presidente Kennedy, onde está sendo projetado o Porto Central, que vai ser eu falo que o Porto Central, ele praticamente é a salvação da economia do sul do estado do Espírito Santo. É a redução de acidentes, de carretas de rochas ornamentais, de mármore, que sai de Cachoeiro até os portos da Grande Vitória. Nós estamos falando de um porto que está próximo de um porto de Açu, que hoje também já é uma realidade. Então, se nós tivermos um ramal ferroviário ligando até Kennedy e depois até o porto de Açu, nós vamos ter, praticamente em território capixaba, um dos maiores complexos portuários do mundo, ligados por ferrovias e por rodovias. E com isso nós estamos falando em mais empregos, em mais renda e oportunidade para o povo capixaba. Um outro desafio nosso é a duplicação da BR-101. Inclusive, quero convidar vocês que estão nos acompanhando aqui e através das redes sociais. Vamos ter uma audiência pública no próximo dia 30, aqui na Câmara, aqui na Comissão de Transporte. Nós vamos debater com a ECO 101, com a NTT, com o Ministério de Infraestrutura, com o IBAMA e com o IEMA, o contrato de concessão da BR-101 do Espírito Santo, discutir o cronograma de obras, saber por que as obras estão atrasadas e encontrar solução para alguns impasses que existem, inclusive hoje, incluindo o TCU. Então, o nosso objetivo é destravar essas obras que estão sendo aguardadas pelo povo capixaba há anos, que é a ferrovia F-118, ligando Vitória, Anchieta, Kennedy e depois ao Rio de Janeiro, e a duplicação da BR-101 no estado do Espírito Santo. Então, enquanto membro da Comissão de Transporte, do qual eu faço parte, vamos estar sempre atentos aqui à logística e a esses desafios que nós temos no Brasil que se relacionam à infraestrutura. Me colocar à disposição do Ministério do Transporte, parabenizar o ministro Marcelo, que substituiu à altura o ministro Tarcísio, que parecia até insubstituível, né? Porque ele fez um trabalho belíssimo no Brasil, e a gente achava, será que vai surgir um ministro para substituir o Tarcísio? Ninguém é insubstituível. O Ronaldinho, o fenômeno, achava que ele era insubstituível. E um ano depois surgiu o Gaúcho, que acabou disputando com ele, né, a relevância no futebol. Então, o Marcelo surgiu num momento bom, deu continuidade à mesma linha de projetos, à mesma forma de trabalho, a forma de ver o Brasil, de ver a logística brasileira, e o Brasil agradece. Então, eu queria agradecer aqui a presença dos expositores, dos parlamentares, dos assessores que estão nos acompanhando. Essa audiência pública extraordinária que nós tivemos aqui, através dessa audiência pública, foi aprovada por essa comissão, e eu queria aproveitar, né, para convocar também a audiência pública extraordinária na próxima terça-feira, dia 28, às 10 horas, para discutir a situação precária da BR-402 do Maranhão, entre Rosário e Sobradinho. A reunião também da audiência pública, quarta-feira, dia 29, para debater o transporte aquaviário do porto de Cujupe, na ponta de espera no Maranhão, e a reunião extraordinária na quarta-feira, dia 29, também às 10 horas, com a pauta a ser divulgada aqui pela internet. Então, eu queria agradecer a presença de cada um, e em defesa do povo capixaba, nós vamos continuar nossa luta em defesa das obras estruturantes, tão importantes para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa audiência pública e essa reunião. Obrigado a todos.